Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 9. E a gente vai no item Os Espíritos durante os combates. Pergunta 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? A resposta é sim, e que lhes estimulam a coragem. E aí Kardec diz o seguinte: os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Pergunta 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados? Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? E aí os espíritos respondem: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Bom, pergunta 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Resposta: sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Pergunta 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Resposta: podem, mas não tem ele o livre arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, o general sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar, né? Melhor faria se ele não fosse um general. Bom, pergunta 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? E a resposta é: isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama a inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o vem dotado. Pergunta 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? O que se passa com os espíritos dos que perdem, né? Continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Resposta: alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. E aí Kardec diz o seguinte: dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Pergunta 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Resposta: nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter. Pergunta seguinte: continua a ouvir o rumor da batalha? Resposta: perfeitamente. Pergunta 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se da alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Resposta: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam
ou a ele é que fazem determinações, tá bem? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou dessa leitura, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Se você tem dúvidas a respeito desse assunto, faça a sua dúvida nos comentários, pois a sua pode ser a nossa, pode ser a minha também, é dos nossos amigos. Se você achou interessante essa mensagem, compartilhe e veicule-a para que os outros também possam alcançá-la. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós temos o canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Caso você se inscreva no YouTube, não esquece de apertar o sininho para receber as notificações cada vez que a gente colocar conteúdos. Eu fico por aqui, desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!